Alerj Entrevista está de volta, conversando hoje com o deputado Dr. Sadinoel sobre empregabilidade. Deputado, o senhor falou no final do bloco anterior sobre a questão dos incentivos fiscais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um período em que foram concedidos muitos incentivos fiscais, principalmente em relação à indústria automobilística. Isso é um tema que está sendo discutido aqui na casa atualmente. Já existe um projeto para suspender temporariamente a concessão desses incentivos, porque o que se deixa de arrecadar é um valor bastante expressivo. E como o senhor falou no outro bloco, é preciso que exista, claro, que a geração de empregos vai compensar esses incentivos todos que são dados, né? Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor vê esse tipo de projeto, se o senhor acha que realmente precisa limitar, precisa haver uma discussão, ou até a suspensão ou o cancelamento desses incentivos no Estado. Hoje tem que haver um estudo técnico, o que isso representa de empregabilidade no Estado. Isso me preocupa, porque recentemente foi dada uma isenção para uma cervejaria de X. Se ela botasse 500 empregos à disposição dessa isenção, demoraria 20 anos para cobrir. Então, não é vantajoso para o Estado, não é vantajoso para o trabalhador. Hoje a gente está com a crise, a gente vai dar isenção faltando segurança, a gente vai dar isenção, hoje não tem sequer equipamento básico para IML, na maior crise de segurança desse Estado, na maior crise de violência desse Estado, é inadmissível a polícia técnica não ter como trabalhar. E a gente vê casos, por exemplo, como esse estupro coletivo recente e outras mulheres que sofrem violência, ou uma pessoa que é assassinada e precisa do trabalho da perícia técnica, e as famílias ficam nessa angústia esperando porque não tem os recursos para que isso seja agilizado, né? Natália, muito fiquei assustado essa semana que o IML aqui da capital, aqui na Francisco Bicalho, fechou as portas 3h30, mais ou menos, da tarde, e só foi dado um laudo porque chegou um artista famoso para liberar o corpo de um tio, de um primo, que eu não entro em detalhe. Vem cá, e quem é humilde? 95%, 99% da nossa população do Estado é humilde. Eu cito da minha cidade de Itaboraí, meu povo não tem dinheiro sequer de passagem. Como é que tem que se deslocar quase a Niterói, que é em Tribobó, o nosso IML? Cabo Frio está sendo fechado, o IML agora. Vamos fechar todos. Delegacia hoje, Natália. A gente fala de empregabilidade, a gente acaba indo para um tema geral. Você fala de empregabilidade hoje, delegacia hoje, você quer ter folha, você quer ter tinta, você quer ter computador. Aonde vamos chegar? A gente fala de emprego, a gente fala de norte de emprego, a gente vai falar de isenção num momento tão difícil da economia do Estado. Não tem como a gente dar isenção. Você não tem um retorno da empregabilidade para movimentar a economia. Então é muito assustador e a gente tem que rever se vai parar, se vai continuar, mas quem tem que falar isso são os técnicos. O que isso representa em número? Se parar o incentivo fiscal hoje, o que representa em número na economia para a gente voltar a ter médico? Hoje as UPAs estão fechando. Hoje os hospitais estão sem medicamento, estão sem profissionais. Sem contar todos os profissionais terceirizados que são importantes, por exemplo, para os hospitais, para as escolas, que estão sem receber salários, alguns há mais de 4 meses, né? Aí é de cortar o coração, sabe? Aí é trabalho escravo, gente. Você trabalhou, não ter direito a salário é trabalho escravo. Isso é outro ponto que deu o Ministério Público do Trabalho. Para processar quem tiver que processar e punir quem tiver que punir. Porque se a gente não for parar nisso, você pega uma escola hoje. Uma escola hoje está sem porteiro, está sem inspetor de aluno. O que muito me assusta nesse momento, Natália. Nós estamos com o risco dos nossos jovens perder o ano letivo. Porque o governo combina e não cumpre. A gente estava numa batalha, eu não tenho nada, eu não conheço o secretário de Educação pessoalmente, mas estavam reclamando dele na FATEC. O governo vai, tira ele da FATEC e bota para ser secretário de Educação. Um profissional que não tem o costume de dialogar com as categorias onde ele passa. Ele foi para a SEDAI recentemente, botou mão de ferro lá para arrecadar. E a arrecadação da educação não é uma contraprestação, que é dar qualidade de vida ao nosso povo para que no futuro ele possa ser um profissional melhor.
Então essa é a contraprestação que a gente tem que dar na educação, é qualificar melhor os nossos jovens para que na vida adulta eles possam responder pela sociedade que eles vão viver, influenciar a sociedade que eles vivem, porque a gente está fazendo uma escolaridade hoje de quase, desculpa, analfabetos funcionais. Você debate com um jovem hoje, ele fala e não sabe o que está te dizendo. E vai passando de um ano para o outro, não se sabe com que conhecimento, né? Se tiver uma prova mais rigorosa, ele não vai conseguir, né? Aí a gente vai voltar para o emprego. Como é que uma criança dessa, que é mal orientada, que é mal instruída na sua infância e na sua juventude, vai concorrer com alguém numa escola superior, num curso superior? Só quem passa para as faculdades federais, estaduais aqui do estado do Rio, pelo menos, são os filhos que têm maior condições, que estudam no São Bento, no Santo Inácio, no Abel, no Salesiano. A garotada da escola pública não pode sonhar em ser médico, não pode sonhar em ser advogado, não pode sonhar em ser engenheiro pelas escolas públicas federais e estaduais, pelas faculdades, o UERJ, o FRJ, Unirio, etc. A gente ainda tem a política de cotas que ajuda nesse sentido, mas não é suficiente, né? É muito pouco. A política de cota, você acaba, eu sou favorável, mas no mesmo tempo sou contra, porque a gente tem que qualificar todo mundo igual lá atrás. A gente está para aprovar uma legislação, não, para apresentar um projeto de lei aqui no Estado. Quem for estudar na UERJ, principalmente na UERJ, que é a nossa faculdade pública estadual, que ele for fazer medicina, for fazer enfermagem, for fazer as carreiras sociais, que ele depois de formado ele tem que prestar um dia por semana de atividade onde o Estado precisar, para ver se você reprime esse cara que tem condições. Não é culpa dele não, graças a Deus ele tem condições e a família dele tem condições, eu não estou recriminando. Mas se ele estudar de graça ao 3º grau, ele tem que fazer uma contraprestação no Estado para atender a comunidade. Ele formou em medicina, a gente forma, se eu não me engano, 800 médicos por ano. Atenderia a nossa rede pública. É um retorno, né, do que o Estado investiu nele. Investiu, né? Não deu não, investiu nele. Então ele tem que investir nos 5 anos de formado e prestar um dia por semana a esse Estado que ofereceu a ele o poder e a garantia de se formar com qualidade. Então a gente está estudando um projeto que eu sei que a gente vai ser massacrado pela dita elite, mas eu não estou aqui, eu estou aqui para defender o interesse do povo do estado do Rio de Janeiro e já tem uns projetos no Brasil que me assustam um pouco, que é o 3º grau vai começar a ser pago até no estado, até no governo federal. Se você fazer uma faculdade pública, você vai ter que arcar. Eu sou favorável, mas quem tem condições. Aí você vai acabar misturando todo mundo e o mais humilde que vem de uma formação mais difícil vai ter que custear também, ele vai ficar fora de novo. Então isso assusta e a gente acaba falando de uma empregabilidade de uma forma mais ampla. Porque ou a gente qualifica o nosso povo, ou a gente faz uma política de Estado, Natália, para daqui a 30 anos. Mas aí tem que ser estadista, e eu não consigo enxergar nenhum estadista no Brasil hoje. A gente pensar educação para daqui a 30 anos, como pensava Darcy Ribeiro. Então, se a gente conseguir pensar numa política daqui a 30 anos, a gente vai ter um povo mais educado, vai ter um povo melhor qualificado, não vai depender tanto de uma indústria do petróleo, que pode se extinguir a qualquer momento. Não vai ser um programa também com objetivo só eleitoral, né? Porque eleitoral é muito curto. Então é preciso que seja a longo prazo, para os resultados virem para as próximas gerações. Né? E é bom a gente falar isso, que a gente está com 2 filhos recém-nascidos. É verdade. Eu estou com o Arthurzinho em casa, que está com 7 meses. E espero que quando o Arthur chegue da minha idade, eu estou com 46, tenha uma consciência melhor do que nós tivemos, sabe? A gente foi muito omisso em muitas coisas. Eu não gostava da política, vim para a política por não gostar dela e acho que é a mola propulsora. Por isso que eu chamo você, jovem. Você que tem informação, se intere sobre a política, leia. A política é uma mola propulsora da sociedade, mas as pessoas de bem também têm que participar. É isso que deixa a gente um pouco assustado, que você fala de política com o jovem se retrai. Porque ele acha que política é tudo coisa de safada, de corrupção, de desvio de verba pública, que mata no hospital, que tira da saúde, que tira da merenda. Não. Esses são os falsos políticos. A política, a ciência, a política é linda. E só a gente trazendo pessoas de bem, como você que está nos assistindo aqui, que a gente vai conseguir transformar a sociedade. A política é um reflexo da sociedade podre que nós vivemos. Então a gente tem que fazer que essa sociedade se limpe, para que um dia a gente tenha que discutir que está faltando profissionais
não emprego, mas está faltando profissionais que emprego tem de montão. E, se Deus quiser, em breve o estado do Rio volte a sorrir, que o momento é de grande sofrência, como diz a música aí, é uma sofrência só no estado do Rio por falta de emprego, por falta de segurança, por falta de educação. E a gente acaba falando de emprego de várias áreas, né? Você fala na educação, quantas pessoas mandando... Ontem eu estava lendo uma reportagem que eu fiquei abismado, nós perdemos no Brasil quase 5 mil empregos em bancos. Então a economia está indo para o buraco. Será que é só a crise política? A gente tem que... O cenário é bem difícil, né? O senhor falou, só antes da gente concluir, eu queria voltar na questão do turismo, que o senhor deu como uma das alternativas, que a gente tem um estado tão maravilhoso, com um potencial tão grande nessa área, e infelizmente existe uma perspectiva ruim, por exemplo, para os profissionais que foram contratados como extras, por exemplo, para os hotéis, para os restaurantes, para esse período das Olimpíadas, o que vai acontecer com essas pessoas depois que passar esse período. Então é bom investir também nesse setor para absorver toda essa mão de obra, né? Importante você ter voltado nesse tema, Natália. A gente está numa discussão aqui, além do turismo religioso, nos 3 turísticos do estado. A gente está discutindo o fomento das antigas linhas férreas turísticas do estado, a Magé, Petrópolis, se eu não me engano, no interior da Costa Verde, não, das Agulhas Negras também, Pico das Agulhas Negras. Então, aonde você consegue movimentar a linha férrea em 6 quilômetros, você movimenta todas as cidades em torno. E o turismo aqui, a gente aprovou agora a inclusão do salário do estadual dos técnicos em turismo aqui no estado, é uma novidade. Que você é formada no 2º grau em turismo, você ia fazer o seu trabalho, os caras te pagavam quanto eles queriam. Não existia um piso, né? Não tinha um piso, nós botamos no piso regional agora. E a comissão de turismo, junto com o secretário estadual de turismo, que é o Nilo Sérgio, e o nosso ministro do turismo, a gente está desenvolvendo, saiu do estado do Rio de Janeiro, saiu aqui da Alerj, junto com o secretário estadual do turismo, a isenção de visto para as Olimpíadas. A gente acha que tinha que adotar um critério, porque a gente só recebe no Brasil 6 milhões de turistas ano, que é um absurdo. Isso recebe Machu Picchu no Peru. Então a gente tem que ampliar a nossa captação, e a captação você faz com propaganda, é com a economia. A gente nem com esse momento ruim do real, a gente conseguiu trazer turismo para o Brasil. E no momento mais importante para a gente conseguir vender o estado do Rio de Janeiro, a gente vai conseguir fazer turismo diante do caos que está de corrupção, que ninguém acredita, e principalmente de violência aqui no estado. Ainda a gente pega a zika, a dengue e outras doenças mais. Assusta os turistas. Derrotado por um mosquito que já vem desde 1987, atrapalhando a economia do Brasil. Eu fui guarda de endemias, eu trabalhei na SUCAM, fui funcionário federal, pedi demissão para ser advogado, que a minha essência que corre no meu sangue é advogado na área de previdência. Então eu acredito que o desenvolvimento do estado do Rio no turismo é uma mola propulsora que a gente nunca mais dependeria do petróleo, nunca mais. O petróleo ia complementar, mas a gente quer... Eu sou de Itaboraí, você sabe o que é Itaboraí? Ninguém sabe. É muito difícil, a nossa voz demora um pouco a ecoar, mas eu estou com a presença do nosso secretário Nilo Sérgio, com o nosso ministro, que é aqui do Rio, e todas as empresas de turismo que fomentam o turismo no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma tendência, se a gente conseguir só implementar o turismo religioso e os trens turísticos do estado, a gente já muda um pouco o norte do turismo no estado do Rio de Janeiro, que é a capital, um pouquinho Búzios, Paraty, Angra, Cabo Frio, e vai para... As nossas cidades serranas estão abandonadas, depois da catástrofe de Friburgo, onde todo mundo conhece, todo mundo tem um parente, nunca vi que cidade é aquela, Petrópolis, Teresópolis, e a gente deixa o turismo muito de lado. Então, chama as autoridades públicas desse estado, chama as autoridades nacionais, os nossos deputados federais aqui do estado do Rio de Janeiro, os nossos senadores. É hora de divulgarmos o Rio via Olimpíada, via Paralimpíada, para que a gente consiga melhorar a imagem do Rio de Janeiro nesse momento não tão favorável, que
O que melhor tem no estado do Rio de Janeiro, nosso povo é fantástico. Qualquer um que vem para o estado do Rio de Janeiro é bem acolhido, parece que já é de casa, parece que já conhece a sua vida toda. E as pessoas se encantam, né? Esse encanto. Esse povo carioca, esse povo fluminense, esse povo papagoiaba de Niterói, e assim vai, campista. Parece que te conhece a vida toda, em qualquer lugar que você chega, qualquer festa do interior. A gente podia também ter um calendário dos nossos festejos das Dos cidades. eventos mais importantes, né? Festa do Leite em Itaperuna, Festa da Goiaba em Cachoeira de Macacu, encontro de bandas em Friburgo, e assim sucessivamente. A festa de Penedo, a festa... É porque a gente não tem sequer um calendário. Todo final de semana você quer passear, nem todo final de semana você consegue passear por causa de economicamente falando. Mas quem não quer passear, pô, quero lá em Penedo tomar um vinhozinho, comer um queijo, tal. Mas será que tá cheia a cidade? Será que tem hospedagem? É outra coisa, o interior não consegue pulsar turisticamente como a capital. Que o foco, o estado do Rio parece que só pulsa a capital, né? Esquece que você tem a região das Agulhas Negras, a região serrana, a região dos lagos. Pô, fizemos de tudo, Natália, para levar as velas para Búzios, Olimpíada. Não pode porque não pode. É porque tem que ser tudo concentrado na cidade. Mentira. Não pode porque eles não quiseram. Porque tem alguma coisa que prende aqui na Baía de Guanabara. Porque se vai para Búzios, você faz o turismo todo da região, dos lagos. Entendeu? Fomenta os outros municípios também, fomenta né? todos, fomenta Araruama, Rio das Ostras, Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, aquela região toda deles ali. E o futebol está no Brasil todo. O futebol está em 7 estados. Como é que você não pode tirar daqui? Iam tirar o hipismo daqui, ia botar para São Paulo. Conseguiram contornar lá em Deodoro, na nossa Vila Olímpica Militar. Então, o que falta aqui é a gente vestir a camisa do estado do Rio de Janeiro e buscar novas alternativas para a economia, que o estado do Rio de Janeiro é autossuficiente em turismo, não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que fomentar, a gente tem que incentivar. É verdade. Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez a sua participação no Alerj Entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, primeiro a TV Alerj, na pessoa da Natália, agradeço aos nossos telespectadores. Estamos sempre à disposição. O Gabinete 103 não é desse deputado, é do povo do estado do Rio de Janeiro. Meu muito obrigado. Mais uma vez, obrigada, deputado. Se você quiser rever esse ou qualquer outro programa da TV Alerj, acesse www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.